a poeira assenta sobre as ruínas de Metrópolis. A cidade, antes um farol de esperança, agora jaz em escombros, um testemunho silencioso de uma batalha titânica. No topo de um dos poucos arranha-céus que ainda se mantém de pé, duas figuras observam a devastação. De um lado, Kara Zor-El, a Supergirl com seu traje azul e vermelho rasgado, o cabelo dourado manchado pela fuligem. Do outro lado, Diana de Themyscira, a Mulher Maravilha, a sua armadura amazona arranhada, o olhar perdido no horizonte cinzento. Elas não se olham, a tensão entre elas é palpável, mais espessa que a fumaça que ainda sobe dos destroços. O silêncio é quebrado apenas pelo vento que assobia através das estruturas quebradas. Ambas lutaram com a fúria de deuses, cada uma convencida da sua própria justiça. Cada soco e cada raio de visão de calor alimentados por uma raiva que não era delas. Agora, com a adrenalina desaparecer, a clareza começa a surgir, dolorosa e cortante, como um caco de vidro. O que aconteceu? Como chegaram a este ponto? Fragmentos de memória voltam, sussurros estranhos nos seus ouvidos, uma névoa de fúria nublar o seu julgamento, uma manipulação, a palavra ecoa nas suas mentes, uma verdade terrível e inegável. Olham para a cidade ferida abaixo, para as vidas viradas do avesso por causa do seu confronto. A culpa pesa sobre elas como o céu de chumbo. Mulher Maravilha é a primeira a falar, a sua voz firme, mas carregada de remorso. Não fomos nós, cara. Não de verdade. Supergirl finalmente vira-se, os seus olhos azuis encontrando os de Diana. A raiva tinha desaparecido, substituída por uma profunda tristeza. Eu sei. Sentiu, alguém nos colocou uma contra a outra. Usaram-nos como armas. Elas olham-se por um longo momento, e uma compreensão silenciosa passa entre elas. A culpa era um fardo, mas a responsabilidade era um dever. Elas causaram isto mesmo que manipuladas, e elas iriam consertar. Um pacto é selado sem palavras. Juntas desceriam para ajudar a reconstruir não apenas os edifícios, mas a confiança das pessoas que juraram proteger. Elas pousam suavemente no meio de uma rua principal, ou o que restava dela. O trabalho é monumental. Com a sua superforca, começam a mover vigas de aço retorcidas, a limpar os escombros, a abrir caminho para as equipas de resgate. As pessoas, inicialmente assustadas e desconfiadas, começam a sair dos abrigos improvisados. Vê as duas heroínas que há pouco tempo quase destruíram a sua casa, a trabalhar lado a lado para reconstruir. Planta uma semente de esperança nos seus corações. O trabalho é árduo, dia e noite. Elas trabalham incansavelmente. Supergirl usa sua visão de calor para soldar estruturas metálicas, enquanto a Mulher Maravilha, com a sua força e precisão, levanta sequeções inteiras de edifícios desmoronados. Lentamente, uma ordem frágil começa a emergir do caos, mas a paz é curta. No meio do trabalho, uma sombra sinistra cai sobre a praça recém-limpa. Duas figuras gigantescas aterram com um impacto que faz o chão tremer, levantando uma nova nuvem de poeira. A esperança que começava a florescer murcha instantaneamente. O primeiro é uma montanha de músculos brutos, a pele cinzenta e rachada como pedra. Os seus olhos brilham com uma estupidez selvagem, cada músculo do seu corpo a pulsar com poder puro. O segundo é mais esguio, mas não menos ameaçador. Veste um manto escuro e os seus olhos brilham com uma inteligência malévola e roxa. Um sorriso cruel torce os seus lábios. É ele, o manipulador. Vejam só, diz o mestre das mentes,
a sua voz a ecoar telepaticamente na cabeça de todos. Um som oleoso e invasivo. As marionetes tentam cortar as suas próprias cordas. Adorável. Mas a peça ainda não acabou. O Brutamontes ao seu lado ruge em concordância, batendo os punhos um contra o outro. O som como duas lajes de betão a colidir. A Mulher Maravilha desembainha sua espada. O brilho da lâmina é uma promessa de justiça. Foste tu. Fizeste-nos lutar. O telepata rei. Um som que arranha a alma. Claro que fui eu. Foi o teste perfeito. E agora para o grande final, a batalha começa sem mais aviso. O Brutamontes avança. Cada passo um pequeno terremoto. Super Gil voa para o interceptar e o choque dos seus corpos envia uma onda de choque que estilhaça as janelas restantes num raio de 100 metros. É como socar uma parede de granito. O monstro nem sequer se move, apenas sorri e revida com um golpe que envia cara a voar através de um prédio semi-destruído. Enquanto isso, a Mulher Maravilha investe contra o Mestre das Mentes, mas ele é esquivo, antecipando cada movimento dela. Antes que a sua espada o possa alcançar, uma dor lancinante explode na sua cabeça. Imagens de Themyscira em chamas, das suas irmãs amazonas a caírem, visões dos seus piores medos. Ele está a atacar a sua mente, a usar as suas próprias memórias como uma arma. Ela grita, caindo de joelhos, o laço da verdade a cair da sua cintura. O telepata aproxima-se, saboreando a sua dor. A tua força é nada sem a tua vontade, princesa, e a tua vontade é minha para quebrar. Supergirl merge dos escombros. Furiosa, ela vê Diana a sofrer e uma raiva pura, desta vez totalmente sua, ferve dentro dela. Ela dispara um feixe concentrado de visão de calor, não no Brutamontes, mas no chão debaixo dele. O asfalto derrete, transformando-se num poço de alcatrão fervente. O monstro ruge de surpresa e dor, enquanto seus pés afundam, prendendo-o momentaneamente. Essa distração é tudo o que a Mulher Maravilha precisa. Um grito de guerra que ecoa a força de gerações de guerreiras. Ela liberta-se do ataque mental. A dor é imensa, mas a sua vontade é de ferro. Ela agarra o laço da verdade. Cara, juntas, Supergirl entende imediatamente. Ela voa em direção à Mulher Maravilha, que lança uma ponta do laço para ela. Agora ligadas pelo artefato dourado, a sua força de vontade combina-se a clareza mental da Mulher Maravilha Fantasy com a determinação inabalável da Supergirl, criando uma barreira psíquica impenetrável. O telepata recua, os seus olhos roxos a piscar. Ele tenta penetrar suas mentes novamente, mas é como bater contra uma montanha impossível. Ele sibila. O Brutamontes finalmente liberta-se do alcatrão, ainda mais furioso. Ele corre na direção delas, um touro desenfreado de pura destruição. Mas agora as heroínas trabalham em perfeita sincronia. Elas não são duas lutadoras, são uma só força da natureza. Mulher Maravilha ancora-se, usando a sua força divina para segurar o laço. Supergirl ainda a segurar a outra ponta. Voa em círculo em alta velocidade, transformando o laço da verdade num chicote dourado e giratório. O Brutamontes, cego pela raiva, corre diretamente para a armadilha. O laço enrola-se à volta das suas pernas com um estalo luminoso. Com um puxão coordenado, elas derrubam o gigante. O impacto da sua queda racha o próprio chão. Antes que ele se possa levantar, a Mulher Maravilha salta sobre o seu peito, os seus braceletes da submissão prontos. Supergirl aterra ao seu lado, os seus olhos a brilhar com energia. O telepata, vendo que a sua arma principal foi neutralizada, tenta fugir,
Mas ele não vai longe. Com uma velocidade incrível, Super Gil está à sua frente, a bloquear o seu caminho. A Mulher Maravilha, deixando o Brutamontes amarrado e incapacitado, aproxima-se por trás. Ele está encurralado. Acabou, diz Diana, a sua voz sem emoção. O laço da verdade brilha intensamente na sua mão. Vocês não entendem. O vilão cospe. O seu medo a transforma-se em arrogância. Eu sou apenas um mensageiro. Há forças maiores a caminho. Isto foi apenas um teste para ver do que a Terra é capaz. A Mulher Maravilha envolve-o com um laço. Então vais dizer-nos tudo. A luz dourada pulsa e a verdade é forçada a sair dele. Uma tormenta de segredos sobre uma invasão iminente. E os mestres que o enviaram. A batalha terminou. Os dois vilões são derrotados, amarrados pelo poder combinado da verdade e da esperança. O sol começa a por-si, pintando o céu devastado, em tons de laranja e roxo. Elas olham para a cidade e o trabalho de reconstrução ainda à sua frente, agora com a sombra de uma nova ameaça no horizonte. Elas trocaram um olhar, não era mais um olhar de desconfiança ou culpa, mas de respeito e camaradagem. Elas foram testadas, foram quebradas e manipuladas, mas emergiram mais fortes, não como heroínas individuais, mas como uma equipe. Juntas, reconstruiriam a sua cidade e juntas enfrentariam o que quer que viesse a seguir. A batalha por Metrópolis tinha acabado, mas a guerra pela Terra estava apenas a começar. Obrigado por assistirem, pessoal. Se gostaram desta história épica, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal para mais batalhas incríveis. Contem nos comentários quem vocês gostariam de ver lutar a seguir. Até a próxima.